Oi, gente, bom dia. Bom dia. Aê, bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado por acordar cedo no sábado para vir ouvir pipipipopopó de DevOps. Muito legal ter vocês aqui. Eu sou Jojo, vou falar hoje como que a gente constrói uma plataforma gerenciada de Kubernetes dentro da Magalu Cloud. Vamos lá? Bem, esse sou eu. Sou desenvolvedor especialista na Magalu Cloud, trabalho diretamente no time de Kubernetes, né? Como uma nuvem pública, a gente tem diversos produtos lá dentro, um deles é o Kubernetes, e é onde eu trabalho. Também sou estudante de psicologia, estou no 3º ano, então resolvo os problemas técnicos de Kubernetes. Daqui a um tempo vou resolver problemas de saúde mental que o Kubernetes nos traz. Então, quando vocês precisarem de terapeuta, daqui a uns 3 anos, me procurem, estarei atendendo. Olha, agora eu não consigo, o conselho de ética não vai deixar. Mas que 3 anos, galera, vai ter CRP pra gente atender vocês. Eu, no caso, né? Jonatas Baldin, nas redes, Instagram, LinkedIn, é o que eu uso. Se quiserem trocar uma ideia sobre desenvolvimento, infraestrutura, Kubernetes, produto, Magalu Cloud, enfim, falem comigo. Sempre quando eu colo nos eventos, faz o quê? 1 ano e pouco que eu estou na Magalu. 1 ano e 4 meses. Sempre que eu chego nos eventos de tecnologia, rola o diálogo do que você faz. Eu falo, além de sucesso, eu trabalho na Magalu Cloud no time de Kubernetes. E a galera pergunta, você gerencia os clusters da Magalu? Eu falo, mais ou menos, né? Eu trabalho num produto que disponibiliza um Kubernetes para quem quer utilizar. Tipo o EKS da AWS, o GKE da Google. E a galera assim, como assim? Eu vou lá e falo, não, tem uma CLI, tem um portal, tem um Terraform, tem um SDK, você vai lá, roda um comando, clica uns botões e sai um Kubernetes do outro lado. Igual a gente usa nas nuvens que a gente está acostumado. E a galera olhando no fundo dos meus olhos e pergunta, como é que você faz isso? E eu quero responder essa pergunta hoje, porque eu sempre tenho essa conversa, e eu nunca sabia muito o que eu podia ou não falar, mas aí a gente trocou uma ideia e decidiu mostrar para vocês um pouquinho de como que a gente desenvolve uma plataforma de Kubernetes gerenciada dentro de uma nuvem pública. Como é que a gente pega esse comando da CLI da Magalu Cloud, MGC Kubernetes Cluster Create, que também pode ser um Terraform, também pode ser um botão lá no portal, e a gente transforma nisso, num cluster pronto para ser utilizado e pronto para rodar o workload de vocês. Como é que a gente faz esse processo inteiro? Então é assim que a gente faz. Essa é a nossa arquitetura geral, de maneira mais ou menos simplificada aqui, tá? Tem uns ícones com uns nomezinhos, mas eu vou falar sobre todos eles, vai ter um zoom in, out, e vocês vão conseguir entender o processo todo. Essa é a nossa arquitetura geral, tá? Vou passar parte por parte e a gente vai trocar uma ideia um pouquinho de cada uma. Primeiro a gente tem uma parte aqui de usuário e redes, então desde a requisição saindo lá da CLI do computador do usuário, atravessando as camadas de redes da infraestrutura da Magalu, aí chega no nosso produto, né, nossas APIs, nos nossos operadores, chega esse request lá e a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. A gente tem um cluster de gerência, que eu vou falar mais um pouquinho especialmente sobre esse componente daqui a pouco. Temos os produtos da Magalu Cloud. Então aqui a gente utiliza os próprios produtos para construir clusters Kubernetes. Então, são os produtos que você pode usar, né? Estão disponíveis lá no site, na CLI, enfim, da Magalu. Produto de Virtual Machine, de Load Balancer, de VPC, Block Storage, de identidade, enfim. A gente utiliza a mesma camada de produtos. E no final do dia sai lá para você um cluster, né? Um kubeconfig que você pode acessar o cluster, rodar suas coisinhas lá dentro. Essa é a geral. Então vamos começar. Antes de começar por... Nem tudo está aqui, tá? Isso aqui é uma versão simplificada da coisa. Tem vários componentes que a gente se comunica que não estão aqui. Alguns desses componentes são muito mais complexos e amplos do que uma caixinha numa arquitetura. Mas essa foi a forma que eu consegui, em 40 minutos, sentar e trocar uma ideia com vocês. Então tem bastante mais complexidade do que isso aqui. Mas com isso aqui vocês conseguem ter uma ideia do que está rodando por debaixo dos panos, beleza? A primeira travessia
que acontece quando você digita esse comando lá na sua CLI? Bem, você está lá no seu computadorzinho, abriu a conta na Magalu, baixou a CLI, autenticou, rodou isso aqui. Isso aqui, o que acontece? Esse request atravessa a internet e chega na camada de firewall da Magalu. Não sei o que acontece aqui, não é minha alçada, são outros times que lidam com isso. Sei que existe firewalls, equipamentos de rede, infraestrutura, que vão fazer alguma coisa com essa requisição, não cabe a mim, mas sei que tem tudo isso dentro dos data centers da Magalu. E tem uma camada de gateways e proxies, de novo, diversos serviços que vão fazer validação de cota, validação do usuário, validação de API Key, validação de token, validação de acesso, redirecionamento do request para o produto correto, né? A gente está falando de Kubernetes, então vou ter que chegar lá na API do Kubernetes. Enfim, uma grande camada de um monte de coisa que se comunica com um monte de serviços que eu resumi numa caixinha, porque no meu trampo, não conheço, só falaria abobrinha aqui se eu fosse tentar explicar isso. Mas sei que isso acontece. Bem, depois desse proxy, desses gateways e proxies, a gente chega nesse carinha aqui, que a gente vai chamar de MKE API. MKE, Magalu Kubernetes Engine, né, que é o nome do nosso produto, então vocês vão ouvir bastante essa sigla por aqui. O MKE é o nosso ponto de entrada do nosso produto, né? É uma API, REST, CRUD, em Go, nada chique, nada fancy. Pense quando é uma API, não tem nada muito especial aqui dentro, né? Então o nosso request chega ali, né? Chega mais ou menos um JSON assim, né? Isso aqui é aquele comandinho da CLI traduzido para um JSON que chega para a gente. A gente vai fazer, como toda API faz, validações dos campos, dos valores, se é possível criar aquilo ou não, se tem alguma limitação a partir da conta do usuário, enfim. Todas as validações de negócio que a gente precisa para ver se esse cluster é possível de ser criado dentro daquela conta, dentro daquele cliente. A gente configura permissões necessárias. Então, é a nossa primeira interação com o serviço de identidade da Magalu, né? Então, para a gente poder criar os recursos que vão compor um cluster, a gente precisa se comunicar com esse serviço, enfim, configurar service account, configurar escopos de autenticação, API Key, whatever, várias coisinhas que a gente tem que configurar a partir do serviço de autenticação da Magalu. E aí é o seguinte, a gente cria recurso interno no cluster de gerência. Eu não perguntei, mas quem trabalha com Kubernetes aqui? Eu só fui falando, né? 1, 2, 4, 6, só a galerinha. Tá, vou falar bastante de Kubernetes hoje. Enfim, a nossa API, a partir daquele request, vai criar recursos internos no cluster de gerência. Esse cluster de gerência é um cluster Kubernetes nosso e a gente vai criar uns recursos lá dentro, tá? O que são esses recursos? É como se fosse um pod, como se fosse um deployment, mas são recursos que a gente cria e a gente gerencia. Esses recursos vão transcrever aquela requisição em uma forma de banco de dados, né? A gente vai utilizar o Kubernetes como se fosse um grande banco de dados para a gente armazenar as informações do cluster do cliente, o que ele pediu de node pool, add-ons, etc. e tal. Então a gente vai ter uma coleção de recursos do Kubernetes para armazenar as informações do cluster. Por exemplo, esse é um deles, né? Esse aqui é o cluster em si. Vai ter nome, vai ter configurações de rede, de versão, de região, diversos status que o cluster pode estar. Então imagina que assim, em vez de a gente criar um deployment, um pod, a gente cria um recurso que vai definir o que é um cluster. E depois a gente vai utilizar esse recurso para criar o próprio cluster. Um outro exemplo aqui é o node pool. Então aqui a gente tem node pool sendo a coleção de nós dentro do seu cluster que você vai utilizar no fim do dia para fazer o deployment das suas aplicações. Que esse node pool pertence a determinado cluster, tem tantas réplicas, tem uma máquina de um tipo específico, enfim. Então a gente pega aquele request do usuário, transforma em recursos dentro de um cluster do Kubernetes. É tipo o nosso banco de dados. E aí, o que é um cluster de gerência, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse cara específico, né? A gente está armazenando coisas dentro desse cluster Kubernetes aqui. Eu queria abrir um parênteses e falar sobre o Cluster API
para poder falar sobre o cluster de gerência. Alguém aqui já trabalhou com Cluster API? 0 mãos. Uma mão. Ah, que legal. É bem interessante, né? Eu adoro. O Cluster API é um operador de Kubernetes, uma coleção de operadores que você utiliza o Kubernetes para criar outros clusters Kubernetes. Por isso que tem várias tortuguitas aqui, uma em cima da outra, né? Então a gente utiliza um cluster, dentro desse cluster a gente define um cluster, como se a gente estivesse definindo um deployment, e ele vai lá criar, em outros lugares, criar novos clusters, a partir da nossa definição. Funciona mais ou menos assim. A gente tem um cluster de gerência, é um Kubernetes qualquer, independente de onde esteja rodando, on-premises, alguma nuvem pública, X. A gente tem um cluster de gerência. A gente vai lá e instala o Cluster API com Helm, enfim, na mão. É um operador como qualquer outro. E aí a gente define o que é um cluster. Então, um cluster ele vai ter um nome, um control plane, quantidade de nodes, rede. E eu queria abrir aqui um parênteses dentro do parênteses para falar que isso aqui é um pseudo-YAML. Né? A gente tem pseudo-código, isso aqui é um pseudo-YAML. Não é assim que o Cluster API parece, tá? É uma coleção de recursos, é bem mais complexo que isso, mas eu trouxe uma versão enxutinha aqui para a gente conseguir conversar sobre isso. Então, beleza, a gente define o que é um cluster, olha que doido. Aqui no provider eu boto a AWS. Isso aqui é interessante demais. O que o Cluster API vai fazer com esse recurso aqui? Ele vai lá se comunicar com a API da AWS e vai criar um cluster para mim. Então, ele vai pegar essas definições de cluster, vai se conectar em alguma conta da AWS, com alguma autenticação lá dentro, e vai criar um cluster, vai criar máquina virtual, vai criar load balancer, questões de rede, vai fazer o bootstrap desse cluster, e vai me entregar um cluster pronto rodando no fim do dia. Tudo que precisa para rodar um Kubernetes. Esse é o papel do Cluster API. E se eu for lá e criar um segundo cluster, um 002, de novo, se conectar na AWS, utilizando as APIs da AWS, e vai criar um segundo cluster lá para mim. Ad infinitum. Criam-se quantos clusters vocês quiserem. Mas olha que interessante, se eu mudo esse provider para GCP, vai se comunicar com as APIs do Google e vai criar um cluster lá dentro do Google também, com os construtos da Google, as máquinas virtuais da Google, load balancer da Google, enfim, pipipipopopó, tudo da GCP vai ser criado lá dentro. Então esse é o trabalho do Cluster API. Você tem um cluster Kubernetes, define o que é um cluster, ele vai pegar, ler essa definição e vai criar um cluster e manter esse cluster em alguma outra infraestrutura. E cada provedor de nuvem vai lá e desenvolve seu próprio provider. Então tem provider da AWS, da DigitalOcean, OpenStack, VMware, enfim, diversos providers que existem hoje. Tipo como se fosse um plugin, né? Mais ou menos. E o que a gente decidiu fazer com toda essa história aqui? Criar o nosso próprio provider interno. Então o nosso cluster de gerência é um cluster API e a gente desenvolveu o nosso próprio provider para se comunicar com as APIs da Magalu e criar um cluster lá dentro. Então a gente consegue definir um cluster usando recursos do cluster de gerência e o nosso provider que a gente desenvolve em Go, KubeBuilder, vai se comunicar com as APIs da Magalu e criar tudo o que precisa para um cluster existir. Como é que isso funciona? Bem, lembra que a nossa API criou os recursos internos dentro do cluster de gerência, né? Outra coisa que a gente tem dentro do produto de Kubernetes é uma coleção de operadores. A gente tem diversos operadores para criar, gerir e manter tudo que precisa dentro de um cluster. Então, esses operadores vão ler aqueles recursos internos e vão criar recursos do Cluster API. Então, eles meio que vão traduzir a nossa definição, o que a gente, como Magalu, vê como um cluster, para o que o Cluster API entende como um cluster. A gente vai fazer essa tradução e criar novos recursos. Nisso, o Cluster API vai ler esses recursos, fazer as suas configurações, as suas maracutaias, as suas checagens, enfim. Vai trabalhar em cima desses recursos e juntamente com o nosso provider, lembra? Tem o provider da AWS, da GCP, a gente tem o nosso. Juntamente com o nosso provider, a gente vai criar a infraestrutura do cluster do cliente.
Tudo isso é automatizado, tudo isso é um comando na CLI, é um clique lá no dashboard. Tudo isso aqui acontece por debaixo dos panos. E o que são essas operações? Então o nosso provider, que a gente desenvolve, Golang, KubeBuilder, produto nosso, ele vai começar a se comunicar com a camada de serviços da própria Magalu. E essa caixinha de cima aqui, ó, o cluster do cliente, isso aqui está dentro da conta do cliente, né? Cada cliente vai ter a sua conta, a sua rede apartada e tudo mais, né? Então a gente vai se comunicar com os produtos da Magalu Cloud para criar os recursos na conta do usuário, para ele poder ter um cluster rodando na conta dele. Então, o primeiro passo, a gente se comunica com serviço de VPC, né? Serviço de redes, e configura toda a parte de redes desse cluster, faz verificações de VPC, de subnet, de security group, enfim. Tudo que é relacionado à rede, o nosso provider se comunica com o produto da Magalu e faz esse processo. A gente vai se comunicar com o serviço de load balancer da Magalu. Então a gente tem um serviço de load balancer nosso para criar um load balancer lá no control plane do cluster do cliente. Então quando a gente tem um cluster Kubernetes, a gente precisa acessar ele de alguma forma, né? Nosso ponto de acesso é o load balancer, beleza? Então é aqui que o usuário final vai acessar esse cluster. Então a gente cria esse load balancer lá no control plane do cliente. Se comunicamos com um serviço de virtual machine e começamos a subir as VMs que são os nós de control plane do Kubernetes, né? Então a gente tem por padrão 3 nós, uma em cada Z, altamente disponível. Então a gente cria essas VMs aqui, né? Temos as nossas imagens internas de Kubernetes. Então utilizando de novo um serviço da Magalu, a gente cria as VMs. E o Cluster API, juntamente com os nossos operadores, juntamente com o provider, aqui cada um tem uma tarefa específica dentro desse processo, começa a subir add-ons, camada de monitoramento, CNI, o nosso CSI, que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, todos os componentes de um cluster, API Server, etcd, controllers, enfim, tudo que compõe o control plane de um cluster, a gente vai instalar dentro dessas máquinas virtuais. Fazer o bootstrap de um cluster de forma automatizada. Depois que o control plane está rodando, o nosso provider se comunica de novo com o serviço de virtual machine, cria o node pool do usuário, né? Então você foi lá e falou, eu quero 10 nós no meu cluster, 20, 30, 40, 50, enfim. A gente vai criar esses nós para você, aderi-los ao cluster, né? Fazer o processo de join desses nós e você tem um cluster rodando a partir desse momento. Então a requisição vem lá da CLI, atravessa a infraestrutura da Magalu, chega no nosso produto, a gente cria esses recursos no cluster de gerência, cluster API, o nosso provider lê tudo isso, se comunicam com os produtos da Magalu, criam toda a infraestrutura do cluster e te entregam no final um kubeconfig com o endereço para você acessar e, enfim, rodar o que você quiser dentro do seu cluster. Mas não é só isso, tem um cadinho mais de coisa. E se você precisa de um PVC, né? PVC, Persistent Volume Claim, basicamente, se você precisa de um disco dentro do pod, para quando aquele pod morrer, os dados continuarem sendo utilizados, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem um componente chamado MGC CSI, lá em cima com o brilhinho, MGC CSI. Vamos lá, você criou um pod e ele está pending, né? Aquele volume não existe ainda, aquele dispositivo de armazenamento não existe. O nosso CSI, que não é série, é Magalu Container Storage Interface. Ele é, de novo, um produto que a gente desenvolve em Golang, internamente, dentro do nosso time. Ele tem algumas responsabilidades aqui. Criar volumes, anexar e desanexar esses volumes nos nós do Kubernetes e montar e desmontar esses volumes dentro dos pods. O CSI não é um segredo, tá? Toda nuvem pública, AWS, GCP, DigitalOcean, sei lá, Vultr, pensa em qualquer nuvem, que tem um serviço de Kubernetes gerenciado, vai ter um CSI lá, de alguma forma, né? Para você integrar produtos de armazenamento, né? Como, enfim, discos, etc e tal, com o cluster. Então isso aqui não é um segredo, isso aqui é um protocolo, isso aqui é um padrão de indústria,
a gente implementa o nosso, mas isso aqui é conhecido no universo do Kubernetes. Deixa eu trocar de mão aqui. E o que o CSI faz? Né? Ele vai observar o PVC lá, que está pending. Ele vai se comunicar com o nosso serviço de block storage dentro da Magalu Cloud. Então a gente tem também um serviço de block storage, utilizando as APIs da Magalu Cloud. Vai se conectar com esse serviço, que vai criar um volume lá dentro da conta do usuário, dentro daquele cluster do usuário. E aí ele vai se conectar com a API de Virtual Machine para montar aquele volume dentro dos nós do Kubernetes. E depois ele vai se comunicar com os pods e montar esse nó dentro de algum pod. E aí o PVC fica bound e pronto para utilização. Então, a partir do momento que você precisa de um volume dentro de um cluster, esse processo acontece, de novo, de forma completamente automatizada. É só criar um volume, daqui a pouco ele aparece lá dentro do seu pod. Deixa eu tomar uma água, peraí. Vamos lá. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo certo aí? Tô falando muito sozinho. Ninguém tá dormindo não, né? Tá tudo suave. Tem bastante café ali, qualquer coisa. Vamos lá. Isso aqui é volume. E se a gente precisar de um load balancer, né? Quem aqui utiliza Kubernetes, a gente cria o Kubernetes, instala o Nginx, bota um Nginx controller na frente lá, para a gente conseguir acessar os nossos serviços fora do cluster, né? Um service tipo load balancer, para quem não conhece o Kubernetes, eu tenho alguma coisa rodando dentro do meu cluster e eu preciso expor isso para a internet. Eu preciso de um IP público, eu preciso tirar isso do meu cluster, abrir uma perninha dentro do meu cluster para que alguém de fora acesse. E a gente utiliza esse tipo de serviço aqui, load balancer. Quando a gente cria esse cara, ele fica como pending, igual pode, esperando um IP. Né? Você cria lá, ele vai ficar tipo assim, não tem IP, o que eu faço com isso? Outro componente que a gente desenvolve internamente, que é o MCCM. MCCM é o Magalu Cloud Controller Manager. Ele deixa o Kubernetes MGC um pouco mais junto, assim, integra o Kubernetes com a nossa nuvem. E, de novo, também não é um segredo de estado, todas as nuvens vão ter um CCM lá dentro de alguma forma, que vão fazer algumas operações para deixar as coisas um pouquinho mais juntas. Ele é um amarrador de Kubernetes e nuvens. Né? E aqui, no nosso caso, ele tem duas responsabilidades bem específicas, que é vincular os nós do Kubernetes às VMs, já vou falar sobre isso. Ele é o mestre dos load balancers aqui. Então, é ele que, quando você cria um serviço do tipo load balancer, vai fazer alguma coisa com isso. Então, beleza. Criastes o serviço de load balancer, tá bem. O MCCM, faltou uma flecha aqui, ó. O MCCM vai observar esses serviços, vai ver que tem um lá dentro do tipo load balancer, vai falar, puta, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí ele cria, se conecta no serviço de load balancer, que cria um load balancer dentro da conta do usuário, utilizando o nosso serviço de load balancer. E não é só criar um load balancer, né? A gente tem que criar o load balancer, tem que fazer o attach de todos esses nós que está rodando dentro do cluster do usuário no load balancer, né? Para que esse load balancer chegue em algum lugar. Se sobe uma VM nova, a gente tem que ir lá e colocar no load balancer. Se morre uma VM, a gente tem que ir lá e tirar ela do load balancer. Se o usuário altera alguma configuração do load balancer, a gente tem que alterar a configuração do load balancer. Então, todos esses componentes que eu tenho falado aqui, a gente, né, estou partindo da perspectiva da criação deles, mas a gente mantém tudo isso rodando de acordo com as necessidades do usuário, né, e com a saúde do cluster. As coisas vão acontecendo, a gente vai sambando junto. Então, o MCCM, de novo, serviço de load balancer, cria o load balancer, tem um IP lá no seu Kubernetes. E a gente vai fazer todo o redirecionamento de tráfego para o lugar correto, né? Para esse tráfego chegar lá no seu pod que você quis expor para fora. E o MCCM também tem um outro trampo, que é garantir a saúde dos nós, né? Então, basicamente, assim, o Kubernetes está lá rodando com seus nós, muito que bem, alguma coisa acontece nessa VM do lado da Magalu.
Então o MCCM constantemente, através da API da Magalu de máquina virtual, constantemente checa essas VMs. Estão boas, estão rodando, estão acessíveis, está tudo ok, está rodando, beleza. Se não tivesse, alguma coisa aconteceu com essa VM em algum lugar, ele tem a capacidade de marcar essa VM, esse nó do Kubernetes como not ready, e aí a gente vai utilizar os nossos mecanismos de checagem de saúde para reciclar o nó. Então o MCCM também garante que o que está lá dentro do Kubernetes realmente está rodando e funcionando dentro da nossa infraestrutura. Beleza? Quase lá. E se você precisar de nós sob demanda? Você tem um cluster com um nó. Se você precisar de 10 amanhã, 500 daqui a pouco, 30 no fim do dia, né? Se você precisa subir e descer a quantidade de nós dentro do seu node pool, dentro do seu cluster, como é que a gente faz isso? A gente utiliza o Cluster Autoscaler. Isso aqui é bem conhecido na indústria, né? Acho que ele tem uma responsabilidade muito específica, que é botar as coisas para cima ou botar as coisas para baixo. É isso. Então, assim, tem pod que precisa rodar, mais nó. Tem muito pod, tem muita máquina, menos máquina. Vamos organizar esse balaio de node pool aí, né? Esse é o trabalho do Cluster Autoscaler. Fazer uma escala para cima, quando precisa, escala para baixo, quando pode, escala para zero, que a gente suporta também. Cluster de desenvolvimento, no fim do dia, não tem ninguém usando, escala para zero, o custo diminui, né? O custo daquele cluster. Então a gente tem essa possibilidade no nosso produto hoje. E isso aqui é muito doido, a gente escala até 2.000 nós dentro de um cluster. Isso aqui merece uma palestra por si só, porque é uma coisa muito da hora de fazer. Todos os tunings que a gente teve que fazer nos nossos componentes, monitoramento, control plane, as APIs, os operadores, assim, foi uma aventura conseguir subir um cluster com 2.000 nós de Kubernetes sendo utilizados ao mesmo tempo. Então, um dia eu que ainda quero sentar e... 15 minutos? Obrigado. Um dia ainda quero sentar e escrever essa palestra aqui, tá? Mas enfim, só queria deixar para vocês aqui. 2.000 nós que a gente consegue chegar no nosso teto. Então, como é que a gente usa o Cluster Autoscaler? Lembra que a gente criou o cluster lá no começo, uma réplica do Node Pool? Então, em vez de passar uma réplica, a gente passa isso aqui, ó, Autoscale. Lá na nossa CLI, Terraform, Portal, yada, número mínimo de réplicas, número máximo. Então, esse Node Pool vai ter sempre 1 e vai ter no máximo 100. É isso que acontece. E aí, o esquema do Cluster Autoscaler é que ele vai lá verificar os pods. Se tiver pod pending porque não tem nó naquele cluster, ele vai se comunicar com o Cluster API, com os nossos providers, que vai se comunicar com o serviço de máquina virtual, que vai criar os nós, que vai entrar dentro do cluster. Entendeu? Então, esse é o serviço. Então, a gente tem cluster hoje que é o dia inteiro, sobe um monte de coisa, desce um monte de coisa. Então, a gente vai ver os dashboards assim, é tipo, vai só. Então, o tempo inteiro a gente está criando, deletando recursos dentro de um cluster Kubernetes de cliente. E, finalmente, a gente tem uma última travessia, né? Então, volta aqui rapidinho, a gente tem isso aqui tudo pronto. Control plane, data plane, volume, load balancer, máquina virtual, autoscale, tá pronto para rodar. Então, você pega lá, digita o MGC Kubernetes kubectl, passa o ID do seu cluster, vai rolar toda aquela travessia de componentes que eu não conheço de novo, vai chegar no nosso produto e ele vai cuspir um kubectl para você poder acessar o seu cluster de onde você quiser. Então você vai lá dar o seu kubectl getPod, isso aqui está tudo dentro da sua conta, né? Na sua rede apartada, que é sua, apartada dos outros clientes, apartada da nossa infraestrutura, enfim, está lá a sua conta, com os seus recursos. Você vai rodar um kubectl getPod, vai bater naquele load balancer, enfim, vai entrar no control plane e vai gerenciar. kubectl, argcd, enfim, qualquer ferramenta, né? Você vai ter um Kubernetes pronto para você utilizar. Agora sim, a gente terminou. É assim que a gente cria e gerencia clusters dentro do produto de Kubernetes da Magalu Cloud, né? Fazendo um pequeno recap aqui, temos redes, não compreendo, mas existe.
temos o nosso produto, operadores, API, enfim, toda uma parte ali de back-end que a gente desenvolve. Cluster de gerência. Esse cluster de gerência roda dentro da infra da Magalu, né? Então, da Magalu Cloud, existe um time de plataforma dentro da Magalu que mantém esse cluster para a gente. A gente mantém, né? Eles criam, a gente vai lá, instala o que a gente quiser, etc e tal. Então, esse cluster de gerência é apartado. É interessante traçar uma linha aqui, assim, ó, bem aqui, e pensar que isso aqui é o data plane, o control plane da Magalu Cloud, e aqui é o data plane, que é o cliente, né? Então, isso aqui é tudo apartado. Então, esse cluster de gerência é mantido por um time interno de plataforma da MGC e a gente utiliza esse cluster, né? Clusters, enfim. Produtos da Magalu. Então, todos os produtos que são disponíveis para o usuário, a gente utiliza eles para criar coisas que vão se tornar um cluster. E o cluster do cliente. E, como diria o professor Serginho da Pereira Nunes, isso é uma doideira, assim, é muito da hora fazer isso, é muito difícil. Eu não estou falando aqui porque eu rolei o evento da Magalu, não, isso aqui é legal mesmo, assim, é divertidaço. Quando eu fiz o processo de entrevista, eu sempre pensava, né, fiz lá o processo de entrevista e falei, putz, como é que essa galera faz isso aí, né? E aí fui pesquisar um monte e o pessoal não fala muito não como é que o EKS roda, como é que o GKE roda. Imagino que tem 1 bilhão de complexidades no fundo. Mas quando a gente começa a entender como é que uma plataforma de Kubernetes gerenciado acontece, é uma doideira, assim, é muito legal. E tem muito mais coisa, hein? Tem muito mais coisa que a gente tem aqui. Então, eu queria falar um pouquinho dessas coisas, desafios. Não é fácil. Não é fácil, é muito complexo, tá? Vocês pensam que aquilo ali que eu mostrei não é tudo, primeiramente, tem mais coisas. Depois disso, é uma região. A Magalu Cloud tem duas, né? Tem a região Sudeste e a Nordeste. Então, aquilo é duplicado em duas regiões. Aí a gente tem ambiente de desenvolvimento. Então, aquilo é duplicado de novo para ambientes de desenvolvimento. Tudo que é open source, Cluster API, Cluster Autoscaler, etc e tal, a gente mantém, a gente atualiza como processo open source. Tudo que a gente desenvolve, a gente desenvolve. Então, a gente tem que escrever código, fazer coisas. Toda essa coleção vai ter observabilidade. Tudo tem métrica, tudo tem tracing, tudo tem logs, tudo tem alerta, tudo tem teste unitário, tem teste de integração, tem teste de performance. Quando a gente lança uma versão nova do Kubernetes para ser utilizado na nossa plataforma, tem que fazer uma série de testes para garantir que tudo aquilo funciona, né? Estratégias de rollout, estratégias de rollback, né? Pipelines de deployment, que a gente não mantém, mas a gente usa e configura as nossas próprias pipelines para cada componente daquele. Questões de segurança, questões de desenvolvimento, documentação interna, documentação externa para o usuário final, API, né? A gente tem que fazer gerenciamento de API, de versionamento de API, de campo deprecado, de campo não deprecado. Então, assim, intenso. O negócio é intenso, não é fácil. É muito legal, mas imagina que aquilo é muita comunicação, né? E o que entra no nosso segundo ponto é que a gente depende de todo mundo, na Magalu Cloud, todo mundo. A gente utiliza todos os serviços, basicamente, da Magalu Cloud para construir um produto hoje. Então, é uma interface, uma comunicação com todo mundo diariamente, assim, diariamente. Alguma coisa não está funcionando, a gente tem que ir lá falar com o time. A gente quer desenvolver uma funcionalidade nova, tem que alinhar com os outros times como é que a gente pode entregar aquele tipo de funcionalidade. Então, a gente está o tempo inteiro dependendo do roadmap dos outros times, do backlog dos outros times, dessa comunicação, né? Da experiência que a gente tem de utilizar os outros produtos. Né? No fim do dia, a gente é um grande usuário da Magalu Cloud em si. Então, a gente tem essa dependência direta com uma galera, que torna o nosso trabalho muito interessante, porque a gente troca ideia com todo mundo, e ao mesmo tempo muito difícil, né? Porque várias vezes a gente tem que entrar em reuniões e falar, olha, a gente precisa disso, esse comportamento poderia ser diferente, etc. e tal, né? Então, a gente depende de todo mundo lá dentro. E uma experiência de usuário simplificada, né? A gente pensa muito sobre isso, assim. A gente pensa muito como é que a gente entrega todo esse processo com um clique, com um botão.
com uma forma mais simples possível de entregar esse tipo de coisa para o usuário. Então, isso aqui demanda muito de pensar no produto, muito de pensar no usuário, né? A nossa pessoa do time de produto, outros times de produto, né? Integração com o CLI, com o SDK, com o portal. Então, a gente tem todos esses times também para trocar uma ideia. Então, transformar tudo aquilo numa forma simples não é fácil. É difícil, mas é um processo bem interessante de fazer. Por que utilizar o MKE? Porque sim, porque eu tô aqui, por favor, usa. Vocês podem me xingar no LinkedIn direto se não funcionar. Olha aqui, tá fácil achar alguém que trabalha lá dentro. Não! No Zap não, galera. Abre ticket, mas não vai no Zap, por favor. Usem, porque sim, a gente tem uma baixíssima latência, né? Os data centers da Magalu são no Brasil, então é uma latência muito baixa, principalmente para quem tem produtos e, enfim, atende o público brasileiro. Valores em reais, isso não é só do MKE, né? Da Magalu Cloud inteira. Não tem flutuação de dólar, né? Você não vai ser impactado se o dólar é 5 ou 4 ou 6. Então você paga em real, paga no Pix. Não sei, brincadeira, eu acho que não paga no Pix, não. Lia, não paga no Pix, né? Tô brincando. Façam um Pix pra mim que eu pago lá pra vocês. Valor em real, né? Então não sofre tanto com a cotação do dólar. Soberania nacional, né? Quem faz isso aqui é nós, a gente está fazendo, né? Isso aqui é cachorro caramelo mesmo. Então, assim, é gente brasileira fazendo uma nuvem pública no Brasil, galera. É muito maneiro, assim, é muito interessante esse projeto. Não só o nosso produto, mas como um todo. E não estou fazendo pechincha de empresa que não, realmente gosto, assim, isso aqui é do meu coração. É muito massa que a gente está construindo isso aqui no nosso território, para nossa galera utilizar, assim, né? A gente sabe conflitos geopolíticos, etc. e tal, que pode um dia alguém chegar e falar assim, dá os dados aí, ou não vai mais ter serviço para vocês não, ou a gente vai sequestrar o seu presidente. Então, assim, é punk. Então, a gente está fazendo um processo de soberania nacional mesmo, né? Então, sim, utilizem por isso, é importante, para que a gente fomente e desenvolva a indústria de tecnologia dentro do nosso queridíssimo país. E aqui tem um roadmap de 2026 do nosso produto. Eu não prometo nada, mas é mais ou menos o que a gente tem. Vai dar tempo, vai dar tempo. Upgrade de versão do Kubernetes. Isso me deixa muito triste que a gente não tem hoje, foi mal. Foi mal, tava doidão. Se você cria um cluster versão 1.3.2, ele vai ser 1.3.2 o resto da vida, ele não vai sair dali. A gente está arrumando isso, tá? Vai sair daqui a pouco. Então você vai poder ir lá e atualizar a versão do seu Kubernetes dentro da nossa plataforma. Logo, logo sai. Escolha de VPC e subnet. Hoje também a gente utiliza as redes padrões do usuário para criar todo aquele cambalacho de componentes. Mas a gente vai permitir que você utilize as suas redes e as suas subnets do jeito que você quiser. Vai sair. Volumes com leitura escrita, tá? Então a gente só tem leitura e escrita aí uma vez hoje, então só um pode ler e escrever em um volume. Isso aqui vai sair também esse ano. Labels intents, quando você cria um node pool, vai sair. A gente ainda não tem. Mais coisinhas pequenas, mais features ali, coisinhas aqui e aqui. Enfim, esse aqui é o roadmap, né? Pode acontecer, não pode acontecer. Mas isso aqui vai acontecer. Isso aqui eu tenho absoluta certeza. O meu squad lead tá ali. Se não sair vai ser punk. Então assim, isso aqui eu prometo, os dois de cima. O resto a gente vai ver. Não, brincadeira, galera. A gente tem um... O produto está em constante desenvolvimento e manutenção e criação de novas coisas e pensar no que o produto é, o que ele pode ser. Isso aqui é uma pequena parte do que a gente espera esse ano. Vai ter mais. Graças. Obrigado por me ouvirem falar disso tudo. Isso aqui é o meu trampo, isso aqui é o que eu faço de segunda a sexta. À noite eu estudo psicologia. Para ver se eu não fico tão doido assim. Bem, muito obrigado a todos e todas por virem aqui, me ouvirem falar um pouquinho de Kubernetes nessa manhã de sábado ensolarada, que eu fiquei sabendo que não sai tanto sol assim em São Paulo ultimamente. Obrigado. Eu queria agradecer também a todos os times da Magalu,
Tem uma galerinha da Magalu aqui também, algumas pessoas. A gente depende de todo mundo para construir esse produto, desde times de infra, de redes, de produto, de RH, enfim. A gente precisa de todo mundo para construir isso aqui. E também queria agradecer especialmente aí, se a galera do meu time estiver vendo esse vídeo em algum momento, ao meu time, porque a galera é muito profissional, assim. É muito legal, a galera é muito massa. A gente é um balaio de gato pingado, assim. São poucas pessoas que fazem tudo isso, não é muita gente. Então, demanda muito profissionalismo, muito conhecimento. Lidar com Kubernetes não é fácil, né? A gente tem centenas de clusters hoje, então assim, tem além de tudo isso, a gente tem que gerenciar todos esses control planes de todos esses clientes diariamente, né? É muito intenso, é muito legal, né? A Magalu rodou a Black Friday com o nosso produto, então assim, os maiores e-commerces do Brasil utilizou o nosso produto para fazer um dos maiores momentos de venda, se não o maior momento de venda do Brasil. Então, assim, funciona, galera. A gente tem cliente parrudo rodando dentro do nosso produto. Então, é isso. É legal, é divertido. Muito obrigado por ouvirem eu falar um pouquinho do meu trabalho hoje. Utilizem o nosso produto, acessem lá magalu.cloud, abram sua conta, criem um cluster. Qualquer coisa, não mandem um zap, mas mandem um ticket. Não, brincadeira, se for um zap com as figurinhas maneiras, eu respondo. Me sigam nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Jonatas Baldin. E, enfim, se quiserem trocar uma ideia, Kubernetes, Magalu, infraestrutura, falem comigo. Aqui tem uns QR Codes de LinkedIn e do próprio site da Magalu, se vocês quiserem se conectar com a gente. Tá bom? Obrigado. Beijo.